Esquizo vem de um termo grego que significa dividido. Já frenia tem a ver com mente. A esquizofrenia, o distúrbio da mente dividida, foi diagnosticada há mais de um século, mas ainda não sabemos suas causas exatas. Hoje, essa doença permanece como uma das mais incompreendidas e estigmatizadas. Então, vamos dar uma olhada no que sabemos sobre ela, dos sintomas, as causas e tratamentos. A esquizofrenia é também considerada uma síndrome, o que significa que ela pode englobar um certo número de desordens psicológicas com sintomas semelhantes, mas com causas que variam. Por isso, cada pessoa com esquizofrenia tem sintomas levemente diferentes e os primeiros sinais do distúrbio podem passar despercebidos. Por exemplo, mudanças sutis na personalidade, irritabilidade ou a invasão gradual de pensamentos estranhos. O diagnóstico, na maioria das vezes, ocorre após a psicose ter início, o que geralmente se passa entre o final da adolescência e os 20 e poucos anos para os homens. Já para as mulheres, a psicose costuma se desenvolver na transição dos 20 para os 30 anos. E o primeiro episódio de psicose, para ambos os sexos, pode envolver delírios, alucinações e desorganizações do pensamento, da fala e do comportamento. Esses são chamados de sintomas positivos ou produtivos, não porque são bons, mas porque produzem alterações severas na percepção da realidade. Já os sintomas negativos são assim chamados porque eles representam uma ausência ou uma redução nas funções normais da pessoa, como baixa motivação, baixa expressividade emocional ou diminuição da fala. E também existem os sintomas cognitivos, como a dificuldade de concentração, de lembrar informações e de tomar decisões. Mas o que causa a psicose? Bom, não existe uma única causa, mas uma combinação de fatores de risco que podem ser genéticos e ambientais e que contribuem para o desenvolvimento da doença. De toda forma, já sabemos que a esquizofrenia é a doença psiquiátrica com raízes genéticas mais fortes, porque, embora apenas cerca de 1% da população tenha esquizofrenia, irmãos e filhos de esquizofrênicos apresentam probabilidade 10 vezes maior de desenvolver a doença, sendo que um irmão gêmeo de uma pessoa com esquizofrenia tem 40% de chance de também apresentar a doença. Muitas vezes, parentes próximos de pessoas com esquizofrenia também apresentam versões leves ou traços do distúrbio, embora não ao ponto de necessitar de tratamento. Mas, além da genética, fatores ambientais, como ter tido certas doenças virais quando ainda bebê, ou ser criado por pais excessivamente críticos ou tirânicos, aumentam a probabilidade de desenvolvimento da doença, assim como já ter feito uso de drogas, inclusive a maconha. Mas os fatores ambientais não afetam a todas as pessoas da mesma forma. Aqueles que têm risco genético muito baixo dificilmente desenvolverão a doença só por razões ambientais. Já aqueles com alto risco genético, fatores ambientais leves podem ser o suficiente. Os antipsicóticos, usados para tratar a esquizofrenia, têm ajudado os pesquisadores a identificar aspectos da doença relacionados ao cérebro. Os antipsicóticos tradicionais atuam bloqueando os receptores de dopamina e podem ser muito efetivos na redução dos sintomas positivos, que estão relacionados a um excesso de dopamina em determinados circuitos cerebrais. Mas a mesma medicação pode piorar os sintomas negativos, e já foi percebido que esses sintomas podem estar relacionados a muito pouca dopamina em outras áreas do cérebro. Algumas pessoas com esquizofrenia podem apresentar perda de tecido nervoso, e não está claro se essa atrofia é resultado da doença em si ou um efeito da medicação. Felizmente, novas gerações de antipsicóticos têm o objetivo de superar alguns desses problemas por visarem múltiplos neurotransmissores, como a serotonina além da dopamina.
Está claro que nenhum neurotransmissor sozinho é responsável por todos os sintomas. E como essas drogas afetam a comunicação entre neurônios por todo o cérebro e todo o corpo, elas podem ter efeitos colaterais, como o ganho de peso, por exemplo. De toda forma, apesar de todas essas complicações, o uso de antipsicóticos pode ser muito eficaz, especialmente se combinado com a psicoterapia. Iniciar o tratamento o mais cedo possível também é extremamente importante. Se a esquizofrenia não for tratada por meses ou anos, certas psicoses podem se enraizar na personalidade do indivíduo. E, infelizmente, o preconceito relacionado ao possível diagnóstico da esquizofrenia pode desencorajar as pessoas a buscar ajuda. Pessoas com esquizofrenia muitas vezes são vistas como perigosas e agressivas, mas, na verdade, elas acabam sendo muito mais agredidas por conta do estigma do que agressoras. E com o tratamento adequado, a probabilidade de violência associada à esquizofrenia é bem reduzida. Por isso, a educação a respeito desse distúrbio ajuda a amenizar o preconceito e a promover o acesso ao tratamento.